Eu vou conversar aqui com uma pessoa ligada também à nossa estrutura, à nossa arcada, né? É escritor, especialista em DTM, que é a TPM masculina. Mentira. Vou conversar com Rodrigo Lawyer. Por favor, Rodrigo. Rodrigo, você é da onde, Rodrigo? Chileno. Muito amigo, muito amigo. Muito amigo. É chileno da onde? Você é da onde? Santiago. Santiago. Você conhecia? Vem cá, deixa eu te apresentar. Ele aqui. é chileno também? É o doutor Rodrigo? Chileno? Também de... Mucho gusto. Muito gosto. Que bueno. Você de onde? Já não estou Santiago, Santiago. Também de Santiago. Região Norte. E muito tempo que estás aqui? Há 20 anos. Há 20 anos, fugindo do Muito mais do que eu. Pinochet. Ainda traz no corpo Gostei. as marcas das garras da ditadura. Pessoal, do Pinochet nas costas, aquela coisa das unhas. Não é verdade, Alex? Não, senhor João. Não. Você está lançando Antes do Riso, adorei esse título. 7 letras, coleção Rocinante, 7 letras, editora, está aqui. Bonita a edição. Eu também achei. Né? O dono das 7 letras cuidou muito disso e fez uma edição bonita. Deixa eu ver aqui. Olha só. O livro fala de quê? São contos sobre mulheres. Mulheres muito fortes que estão procurando valores novos para elas, valores de todo tipo, maternais, sexuais. E acham? Acham. Estão procurando e acham. Eu também achei. Você também achou? Também. Ótimo. O Rodrigo, como é que foi? Quer dizer, conta um pouco da tua história. Você saiu do Chile? Eu era dentista no Chile com 25 anos, trabalhava, já tinha meu consultório. E depois do plebiscito para que Pinochet não continuasse no governo, que eu participei, enfim, achei que era o momento de eu sair do Chile. Eu precisava de mais gás, digamos assim, em todo sentido. E fui para Nova York. Já com a ideia de estudar literatura, eu já tinha estudado filosofia como dentista, tinha estudado filosofia na universidade. E na filosofia eu descobri que o que me interessava era fenômeno poético. E que de alguma maneira eu tinha que ir atrás disso. E fui para Nova York, fiz um mestrado lá, ganhei uma bolsa em Princeton University, fui fazer um mestrado e um doutorado lá e defendi a minha tese sobre a poesia pau-brasil do Oswald de Andrade. Sobre a do Oswald de Andrade, foi a defesa de tese. Foi a semana passada. Eu continuo escrevendo esses anos todos uma tese sobre a poesia pau-brasil. Agora, e como é que paralelamente correu a sua profissão de dentista, que hoje em dia já não é exatamente, quer dizer, é dentista, mas não é. É dentista, sim, eu faço odontologia, mas eu me especializei, eu parei 8 anos de trabalhar como dentista, que foi a época em que eu viajei para os Estados Unidos e fiz esse mergulho nas humanidades. Sim. E aconteceu que no meio do doutorado, nessa vida monástica, né, que a preocupação da gente são aonde que eu vou sentar para escrever, a bicicleta está tudo certo, era isso assim mais ou menos, da casa para a universidade, universidade para a casa. Eu comecei a sentir necessidade de trabalhar com pessoas. Mas você, por exemplo, em Nova York, você trabalhava como o quê? Eu era garçom também. Garçom? Aonde? Eu comecei no Café degli Artisti, um café italiano em Greenwich Village. Comecei a servir. Uma quarta-feira eu lembro que eu ajustei a minha última prótese em Santiago do Chile. E na quarta-feira seguinte eu estava servindo café expresso no Café degli Artisti. Aí eles falavam, "May I have an espresso?" E outros falavam espresso. E aí eu não sabia, e era a mesma coisa, mas aprendi. Espresso ou espresso? Ou cannoli ou cannoli. Mas foi dando certo e aí eu consegui fazer. Agora, vamos voltar aqui pro dentista e para dor orofacial. Dor orofacial. Mas a sua pergunta é interessante. Que
que é a especialidade? Normalmente as pessoas falam de oclusão, falam de ATM, que é a articulação temporomandibular, mas a verdade é que a gente está falando hoje em dia de desordens temporomandibulares. Temporal é esse osso aqui e a mandíbula. E a articulação temporomandibular é isso aqui. A gente fala de desordens dessa área, porque não é só a articulação, não é só a oclusão. Mas isso acaba influenciando no... Tudo. É pescoço, musculatura mastigatória, toda essa área aqui pela frente. Articulação temporomandibular e oclusão. Esses 4 pilares, eles devem funcionar em completo equilíbrio, ou em harmonia. A gente fala de desordem, desarmonias. Então, tradicionalmente, isso foi tratado pela ortodontia. Agora sim, o movimento dos dentes. Sim. Mas, hoje em dia, a oclusão é um fator a mais. Tem pessoas que têm uma oclusão, quer dizer, a oclusão é a maneira como os dentes tocam. Tem pessoas que têm uma oclusão ótima e desenvolvem dores orofaciais, ou seja, na área da boca e do rosto, e desenvolvem dores cervicais. E não é um problema oclusal. Então, por exemplo, tem uma dor que é considerada uma das piores, que é aquela dor do trigêmeo, né? Aqui, que é uma nevralgia que pega... Aqui, né? Tem. E você já pegou paciente assim? Já peguei, mas eu não trato a nevralgia do trigêmeo. Sim, mas o que provoca essa nevralgia? Esse é um problema da condução nervosa. Esse é um tratamento que faz neurologista. O trigêmeo é o nervo que dá sensibilidade a essa área aqui. Então é muito comum a pessoa que tem essa nevralgia, ou seja, o nervo não conduz bem os impulsos nervosos, está fazendo a barba e ter uma dor aguda que dura segundos, que pode prostrar completamente a pessoa e depois passa. E se durar muito tempo? Dizem que se durar 8 minutos, produz a morte. Mas ninguém, a verdade... Ninguém esperou, né? Não. 8 minutos? Dizem. E tem remédio ou não dá nem tempo de tomar remédio? Não. Os neurologistas tratam isso de diversas maneiras. Não é minha área de trabalho, mas eles tratam. Agora, o que é interessante é que eu já recebi casos com dores, com diagnóstico de nevralgia do trigêmeo, e não era. E era o quê? Desordem temporomandibular. E como é que você percebe a diferença? Tem que ser feito um exame minucioso. A pessoa que vem com dores orofaciais, dores na área do rosto ou da boca, normalmente está acompanhado também de problemas de funcionamento. Assim. Agora, por exemplo, a Virgínia Casé, minha querida amiga que está ali, conheceu você, né? Te procurou por causa de um problema de coluna, não foi basicamente, Virgínia? Eu sofri um acidente e quebrei uma vértebra da lombar. E aí comecei um tratamento de fisioterapia, mas uma fisioterapia assim mais geral. E eu achava que o tratamento estava sendo muito focado só na lombar, quando na verdade eu já tinha uma sensação generalizada no meu corpo de uma desordem mesmo. Sim. E fui buscar um tratamento de RPG, que foi com a Rita Menezes, que é uma fera em RPG, e que me tratou durante alguns meses. E também, junto do tratamento dela, ela sentiu que tinha alguma limitação, que eu precisava buscar um outro tipo de recurso. Fui para um osteopata e mais à frente eu tive uma dor justamente no rosto, dava uns estalos na minha boca, perto da orelha. E eu, reclamando dessas coisas todas, descobri que a Rita já tinha um trabalho com o Rodrigo, e esse trabalho é que eu acho bacana, porque na verdade eles são fisioterapeutas, os dois, né, a Rita e o Jackson, e o Rodrigo se juntou a esse grupo porque eles têm uma visão muito mais ampla, e eles fazem hoje um trabalho que é multidisciplinar, e justamente estão atendendo e vendo que não adianta olhar só um lugar, que é importante você ver um geral. E aí eu fui ao Rodrigo, cheguei até ele por causa disso. E tô bacana. Tá bacana. Que ótimo. Rodrigo, e o que é que provoca isso? Várias coisas. Como são 4 áreas que pode agir, estresse é muito importante, o fator psicológico é importante. Tem, entre parênteses, todo o trabalho da medicina psicossomática hoje em dia, que reconhece que as emoções podem ser traduzidas no corpo, emoções desagradáveis. Então, tem estresse, tem problemas de oclusão, sim. Às vezes os dentes não tocam direito, imobilizam a mandíbula de maneira que a articulação sofre. Tem traumas na articulação, tem artrites
da ATM, que podem produzir dores, que produzem contratura. Tem o apertamento dentário, que é muito comum. Tem o quê? Apertamento dentário, o bruxismo. Ah, o bruxismo. Essa atividade noturna, basicamente... É só noturna? Não, é diurna também. Mas a diurna a gente pode manejar com conscientização. A pessoa começa a se dar conta, olha, estava vendo o jogo do Flamengo com o Fluminense e me peguei que estava assim. A pessoa começa a se dar conta e consegue. O noturno é que é o problema, porque é inconsciente. Você está dormindo? Pois é. Mas faz barulho, inclusive, né? Não sempre. Não? É muito comum as pessoas dizerem, não, meu marido diz que eu não aperto os dentes porque não faço barulho. Mas tem um tipo de apertamento que é excêntrica, que é sobre o lugar, que não faz barulho. E são episódios que podem durar 17 segundos, 20 segundos, 1 minuto, de grandes forças. Agora, durante o dia, quando a pessoa tem bruxismo de fazer durante o dia, também faz barulho? Não. Durante o dia não faz barulho? Não necessariamente. Mas pode fazer durante o dia também? Pode, mas não é comum porque é um barulho que vai lhe incomodar. Claro. Agora, a cervical influencia também a coluna? Muito. Cada dia nós sabemos que a cervical influencia muito todo o sistema orofacial, todo o sistema estomatognático. Por isso que a odontologia hoje, e essa é a minha visão atual, eu faço odontologia e eu faço esse trabalho de dor, a odontologia hoje está caminhando hacia outro ponto. Os pacientes estão começando a pedir que o dentista saiba e que interajude. Que ajude nas outras áreas. Ajude e que saiba indicar. Olha, vamos fazer uma fisioterapia, vamos ver essa coluna, vamos no osteopata, vamos ver o que acontece, o que podemos fazer. Para ficar entrosado. Isso está em um contexto muito mais amplo. E então, sim, a coluna cervical produz problemas e vice-versa. Se você está com dores no rosto, você pode produzir problemas na coluna cervical. Isso está fora de discussão. Então, Você passou um tempo na Espanha. Passei 3 meses. Fazendo o que na Espanha? Eu era massagista. Massagista na Espanha? Eu fazia shiatsu e reflexologia. Eu estudei isso. Eu já trabalhava como dentista e tive interesse na medicina oriental. E não tão oriental porque a reflexologia, na verdade, nasce na Inglaterra. Mas você na Espanha exerceu outra profissão também? Eu vendia sapatos. Vendia sapatos. Isso te dava uma certa nostalgia, uma certa solidão, uma coisa... Dava. E o que você fazia? Eu vendia em Porto Banús. Eu lembro que do lado tinha a loja de Bjorn Borg, que na minha época era o jogador de tênis mais inacreditável. E os sapatos estavam em prateleiras azuis, assim, escalonadas. Aí, no tédio, né, porque realmente não era a minha área, né? Aí eu botava música e dirigia os sapatos, conduzia a orquestra dos sapatos. Regia os sapatos? Regia, isso. E aí a loja enchia de pessoas, vendia muitos sapatos, mas aí eu achei que não era para mim. Onde é que eu compro sapato? Vai lá no maestro. Vou falar com o maestro. Ficava regendo o sapato. O pessoal, entrava. Entrava. Deixa eu perguntar aqui, vou jogar uma pergunta aqui para a plateia. Alguém que sofra de bruxismo, alguma coisa semelhante, que queira fazer alguma pergunta aqui ao doutor Rodrigo? Tem alguém? Você aqui? Diga lá. Deixa o microfone chegar. Só um instantinho. Pronto. Tem um dente meu que está nascendo e eu sinto meu maxilar tipo estralar, né? Queria saber se é normal ou se tem alguma coisa que eu possa fazer ou se tem que esperar o dente nascer para ir atrás. Estala quando abre e fecha, assim? Às vezes quando eu vou mastigar, vai comer alguma coisa, eu mastigo ele. Isso se fala onomatopeicamente de clique. É um clique articular. Essa articulação é a única do corpo que tem ouvido. Então a gente escuta o que acontece. Esse clique é uma desarmonia entre um disco que existe nas superfícies articulares e o movimento. Ou seja, mas é uma desordem? É uma desordem. Entra, com certeza. É uma desordem. É um desarranjo da articulação temporomandibular que entra num contexto de desordem temporomandibular. E aí como é que se faz? Existe Por exemplo, no caso dele... Um exercício? Haveria que avaliar isso. Isso é muito importante, fazer um diagnóstico, porque eu vou revisar a coluna dele,
Vou fazer um monte de perguntas. Ele vai me contar a história, se ele já sentiu dores, se cansa quando mastiga carne. Isso responde à sua pergunta, como você reconhece. Se cansa quando mastiga carne, se às vezes não pode abrir bem a boca, ou se sente que a mandíbula trava. Eu vou querer saber se já sentiu dores de pescoço. Eu vou querer saber se ele está passando um momento difícil na vida dele. Tudo isso... Tudo isso entra. É inevitável cair nesse espaço e fazer uma medicina mais integrada. E isso é nesse sentido que eu integrei as humanidades com o meu trabalho de hoje em dia. Você já viu, bom, claro que já viu, eu já vi, fiquei horrorizado, o queixo sair fora do... Sim. E vem aqui, é uma coisa enorme, porque não tinha né, a pele estica, né? Dá a impressão que o queixo bateu no chão e voltou. E dói a beça, né? Dói. Não tive essa sorte de ver um queixo tão caído assim. Mas não, fica um bocão. O seu queixo é até onde? Mas ele é possível de ser reduzido. Isso é muito importante. Quando eu vou falar nos congressos, aparecem cirurgiãos muito respeitáveis que fazem cirurgia da articulação temporomandibular. Em alguns casos em que se produzem acidentes e tal. E é interessante dizer que o tratamento que nós fazemos, dentro do que é possível, é reversível. Tudo que é feito tem uma volta atrás. Você sabe que o negócio de queixo cair, esse eu não vi cair, mas foi baterista da Elis Regina. Eu fazia um show com a Elis pelo Brasil todo, logo no comecinho. E de repente ele apareceu de queixeira, botou uma queixeira para segurar, porque ele tinha caído o queixo enquanto ele tocava. Só faltou bater ali. É doloroso. E eu uma vez estava num bar em Copacabana, aqueles bares de rua, né? E tinha um jeito sentado do meu lado, ele deu uma bocejada. Pum! A impressão que dava é que o queixo tinha ido no chão, porque ele desloca e ele ficou... Veio uma ambulância e o sujeito pediu uma vassoura para botar na boca do sujeito enquanto ele botava o queixo no lugar. Eu falei, mas o que é isso? Não, porque senão se pega o meu dedo... Exatamente. Por quê? Por que isso? Porque volta com uma força enorme. Volta com força, produz dor e produz, às vezes, uma contratura reflexa na musculatura. E aí fica o queixo bom, mas o dedo de quem ajuda acaba. O dedo fica... Alguém... Pois não, pergunta. Espera um instantinho, meu amor, deixa o microfone chegar. Aí, como é seu nome? Luciane. Fala, Luciane. É o seguinte, eu queria saber a relação entre as pessoas que possuem uma patologia chamada fibromialgia com a desordem da articulação temporomandibular. Diga lá. Sim. A fibromialgia é um diagnóstico. O que é a fibromialgia? A fibromialgia são dores generalizadas no corpo, musculares basicamente, em pontos específicos, no joelho, no ombro, que são diagnosticados por médicos reumatologistas. É um diagnóstico ainda muito discutido, mas sim, a relação é direta. As pessoas que têm fibromialgia têm dor crônica, e a dor crônica produz problemas de dor crônica em outras áreas. A dor se espalha pelo corpo, colocando em termos muito simples. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia vai ter dor cervical com muita frequência. Onde mais? Vai ter dor nos joelhos, vai ter dor nos ombros, em alguns pontos do braço, se mal não lembro, no abdômen. Dor lombar, não? Tem uns pontos lombares também, me parece, sim. Você sofre de... Sofro de fibromialgia. Aonde? Em que lugar? Na região cervical, em decorrência de um acidente automobilístico. Pois é, mas aí pode estar misturado com o trauma do acidente. Então é muito importante avaliar sua situação. Em função disso, eu acabei desenvolvendo bruxismo, apesar de ter uma oclusão perfeita, ter todos os dentes bem ocluídos. Já fiz, inclusive, tratamento ortodôntico anteriormente. Mas eu tenho essa fibromialgia e tive algumas fraturas em alguns dentes por bruxismo noturno, tá? Em função, talvez, da dor muscular que eu tenha, isso talvez tenha me provocado um estresse à noite, não sei, na hora de deitar, alguma coisa assim. O bruxismo chega a rachar o dente assim, né? Pode quebrar.
pode quebrar. Mas e tem um gasta. aparelho que se põe para dormir com ele, não tem? Exatamente, as placas de relaxamento que fazem parte do meu tratamento. Mas elas não são a única coisa que deve ser feita. Não, sim, certo. Mas, mas também faz parte. Fazem parte, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Rodrigo Loyer, que além da sua profissão de dentista, é também escritor. Acabou de defender uma tese, foi Em Princeton. Em Princeton, né? Exatamente. Está chegando de Princeton essa semana. Cheguei agora. E que está lançando aqui Antes do Riso. Rodrigo Garcia Loyer, quase que a Lorca, né? Obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai. Muito obrigado.